Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira no Bar Dallas Comida e Arte ou em algum bar de Natal ou Parnamirim, uma entrevista, na verdade um bate-papo descontraído com alguém que faz cinema, política, literatura, música, medicina, como é o caso do entrevistado de hoje. Uma honra para mim, um privilégio estar aqui com o Dr. Genibaldo Barros. Dr. Genibaldo, bem-vindo à Conversa de Botequim. Vamos abrir as nossas portas de perguntas ou o que mais queiram, viu? Para que eu, com espontaneidade, possa contar a minha história, que talvez seja a minha história, histórias parecidas com a de muitos de vocês quando iniciaram, as dificuldades enfrentaram e alcançaram, formando esse grupo. Eu estou vendo que é um grupo unido, camaradagem, entendeu? E é uma profissão muito ajustada dentro de si. Perfeito. Vamos conversar Se muito. vocês quiserem, soltando assim uma pergunta, que eu possa começar, ou então eu posso falar um pouco da minha infância, da minha juventude, alguns dados pessoais. Isso. Coisas que eu trago nas costas e faço muito força para aguentar, porque foi de sofrimento, e que eu abordarei de uma maneira muito sumária, mas que não atrapalhou que eu me encaminhasse, e já agora com 97, com o pé nos trilhos dos 98 anos, viesse a conversar com vocês e me propor responder qualquer coisa que possa ser de validade para o passado que vocês querem tirar de mim. Isso, então pode-se fazer perguntas aqui, como é a tradição do programa. Eu só peço que as perguntas sejam passadas para a produção, para o Áglio, porque se fizer a pergunta na mesa, quem está acompanhando a gente pelo Facebook, Sevas Carvalho, e pelo Instagram, Dr. Geraldo Ferreira, não vai conseguir ouvir. Então eu peço para fazer as perguntas aqui. Instagram do CIMED, perdão, Instagram CIMED RN. A diretoria do CIMED está aqui, Dr. Geraldo Ferreira, que viabilizou esse bate-papo. Está aqui Chaguinha, Manuelzinho, Tiago, o filho de Dr. Genibaldo. Dr. Genibaldo, a primeira pergunta então é justamente sobre a infância. O senhor nasceu em 1927 em Currais Novos. Dezembro de 27. Como é que foi sua infância? Como é que começou tudo, Dr. Genibaldo? Vou fazer um retrospectozinho para uma geração anterior. Sim. Meu pai era médico, era farmacêutico, formado, não vamos fixar a idade, mas formado no Recife, foi o orador da turma, foi 1922, formado em odontologia, 1922 na Faculdade de Recife. Foi uma coisa que me dá orgulho. Ele, entre todos os nordestinos, foi eleito o orador. E veio vender drogas, medicamento, uma farmácia regular. Mas, logo depois, chegou em Currais Novos um homem que vocês, duvido que vocês não tenham ouvido falar nele, chamado Mariano Coelho. Não é nome lembrado por vocês? Bom, Mariano Coelho chegou em Currais Novos, formado na Bahia, e nada melhor do que unir o que fazia a garapa do medicamento e o que receitava a garapa, e com isso acertou. Currais Novos passou a ser um bom centro de cura, de medicina, que na época, parece que só havia, com uma certa confiança, era Caicó. Caicó realmente progrediu mais do que Currais Novos, mas em medicina Currais Novos se destacou, exercendo a médica exercida pelo Dr. Mariano Coelho, esse astruense e
o doutor o Tristão Barros, lá de São Rafael. Casou em Currais Novos. Sim. Meu avô era fazendeiro naquela região. A situação financeira, naturalmente, que aceitável. O fato é que casou e constituía na cidade um grupo assim muito simpático junto da sociedade, porque vocês... É uma pena que não tem alguém aqui que ouça a história do doutor Mariano Coelho, que foi um homem de mais... Posteriormente ele veio para Natal, doutor Onofre arrancou de Currais Novos, depois de passar uns mais de 40 anos em Currais Novos, e fixá-lo em Natal, onde ele foi professor fundador da Faculdade de Medicina. Mas vamos nos avançar um pouco. E o que é que poderia... Então, o que é que havia na odontologia? Para ver se não estou conseguindo identificar alguém que exercesse a odontologia em Currais Novos. Se este nome que eu vou dizer, Dr. João Abner, for simpático a vocês, é uma coincidência que me agrada muito, porque esse era o primeiro dentista que eu vi existir em Currais Novos. Primeiro dentista de Currais Novos, João Abner? João Abner. João Abner. Perfeito. Por acaso alguém ouviu alguma memória da vida dele? Nada. João Abner. Era um dentista, foi um dentista que exerceu em Currais Novos e que se aproximou do médico e do farmacêutico e assim constituíam. Os três passaram a constituir, assim, com muita coesão, um documentário da área de saúde. Enquanto isso, o que é que ocorreu comigo? Essa é a fase, talvez, a mais cruel que eu vou passar de relance. Muitos de vocês, curiosos, não só de política, mas das coisas, ouviu falar na Revolução Comunista de 1935. Sim. É uma coisa que lhe é familiar a todos vocês. Na época, meu pai era prefeito de Currais Novos. E aquela revolução trouxe males, não vou dizer que foram grandes males, mas para mim, o mal que a revolução trouxe foi realmente acachapante. Meu pai era o prefeito, eu sou filho único, e na Revolução de 35, meu pai foi assassinado por um descompasso. Esse assunto nós vamos para frente. Sim. E o que é que o Genibaldo pode fazer? Minha mãe é muito religiosa. Eu não sei se esse tom está agradando a vocês e é melhor eu amance. Não, pode ir em frente. Pode continuar. O seu pai foi assassinado, o senhor tinha 11 anos de idade, em 35, na Revolução? Em 95 eu tinha 8 ou 9 anos. Minha mãe, viúva, coitada, entrou em caos. O meu avô, pai de minha mãe, pessoas também de certo prestígio, pessoas de situação financeira, fazendeira. O fato é que isso se passou. E eu entendi, talvez até influenciado pela religião, pensei em ser padre. Havia um padre em Currais Novos, e que solidário com o que eu passava, minha mãe passava, pregando religião, e eu me inclinei que querendo ser padre. Eu ajudava de batina lá. Essa história não é grande interessante. E fui para o seminário. Fiquei lá em 1938 e 39. O senhor ficou 2 anos no seminário? Então, quase foi padre o senhor, então? Não, eu era menino eu fui para o seminário com 8 anos, 9 com 8 anos. sim. 8 anos, 9 anos.
Mas o que me tirou do seminário foi saudade de minha mãe. Saudade recíproca. O que ele... Depois veio me coube o colégio marista, que na época, nesse período que eu vou dizer, ele chegou, o hospital dos padres maristas, chegou a ser perto de onde nós estamos. Aonde hoje estão esses frades, aqui não tem aqui perto. Eu andei e vi que aqui não está perto de um convento francês. Isso, sim. Tudo bem. Ali funcionou um colégio de irmão marista. Depois eles habilidosos conseguiram uma área de terra melhor e depois se plantaram lá na rua, aquela Apodi, não é Apodi, lá, hein? Rua Apodi, exatamente. Apodi. E eu fui estudando, quer dizer, fui para lá estudar, terminado o ginásio, o curso não era muito bem seguro. E era, quem podia tinha uma condição de amizade, vai para fora, e eu fui para o Recife, estudar no Recife, fazendo o curso que eles chamavam o científico. Era o clássico e o científico. Era aquele curso de 3 anos. Passo seguinte, eu vou ter que me referir ao doutor Mariano Coelho, esse amigo de meu pai. Isso. Que já estava em Currais Novos e foi, pelo que eu vi, entre as pessoas, uma delas parece que a senhora mãe dele, quer dizer, um filho de uma senhora que falou aqui, foi cliente do doutor Mariano Coelho, que foi um médico muito conceituado e implantador de medicina, desse sistema de medicina em Currais Novos. No interior, em Currais Novos. Disputava bem com o Caicó. O Caicó tinha realmente uma equipe melhor, mas o Currais Novos, com o doutor Mariano, saía correndo ali. Muita gente às vezes vinha de Caicó. Para Currais Novos. Para Currais Novos. Que bom. Até um episódio. Você vê o que é a lei do comércio. E eu vou resumir, mas vou à frente para vocês verem como às vezes a lei do comércio atrapalha. Havia um comerciante em Currais Novos, o Aproniano Pereira, situação financeira muito boa. Isso não vou identificar na época, 1935. Um filho dele, rapazinho de 17, 18 anos, aparece com uma febre, não sei o quê, e o normal seria ir para Caicó, onde se dizia que o doutor, o doutor que estava lá, dava conta do recado. E assim foi. Mas o rapaz foi pelo pai, mas um desacerto ou qualquer coisa desagradável, o rapaz morreu com 18 anos, numa crise de apendicite, onde ainda não se fazia cirurgia. Nossa. Isso, como consequência desagradável para o médico, viu que não podia mais sobreviver em Currais Novos, em Currais Novos não, em Caicó, e resolveu vir para Natal. Na época, devia estar chegando em Natal para fazer medicina de Pernambuco, uma figura que vocês hoje todos conhecem, o doutor da Policlínica, como é o nome, doutor muito conhecido, hein? Esse doutor Sarinho, que tinha vindo de Caicó, onde clinicava, para Natal, e deram a notícia desse médico, ele foi e operou outra pessoa, e com isso houve um benefício para o Rio Grande do Norte. É que ele veio realmente, surgiu a oportunidade de se estabelecer aí no Alecrim, e hoje é um dos grandes pontos de tranquilidade na medicina, é o que foi trazido pelo doutor. É bom quando ele consegue prestar uma homenagem assim a uma pessoa e tempo depois é lembrada. Eu estou vendo que você imediatamente identificou a vida do doutor Sarinho. Mas vamos, enquanto que o pobre do... Aí já vai meio ponto. Eu fiquei curioso saber o senhor em Recife. Eu estou muita curiosidade de saber o senhor quando for estudar em Recife. Vamos para lá. Vamos chegar. Me acompanhe. Sim? Vamos lá.
Então, o que ocorreu? O Sarinho venceu aqui, é um dos grandes nomes, da maneira como você afirmou, é um dos grandes nomes da medicina da época. Bom, aqui teria para Queçá, Currais Novos. Doutor Mariano Coelho continuou em Currais Novos, de parelha com Tristão Barros, meu pai, mas o luto, o sofrimento me vocacionou para o seminário. Sim, para o seminário. A saudade que eu tinha de minha mãe, isso talvez seja um assunto até, talvez nem demonstra muita curiosidade, não é assunto, mas é uma coisa que vocês estão ouvindo aqui, coisas que se passaram com comportamentos psicológicos. Então, é possível que muitas pessoas foram para o curso seminário e não podia, sentia falta, não sei o quê, e abandonou. Por isso é que antes de completar 2 anos, eu voltei para... Mas isso é bom ser falado, isso gera curiosidade, porque havia possibilidade do senhor ter sido padre. Exatamente. Então, o fato é que eu voltei, quer dizer, quando para o seminário, e talvez eu estivesse querendo, com saudade de casa, voltar para uma escolinha que em Currais Novos. Mas minha mãe botou logo para de maneira nenhuma. Vamos cuidar dessa coisa. Os maristas ainda não estavam aqui, ainda estavam aqui, pertinho de vocês, mas já estavam se instalando lá ali como é o nome dessa região? Onde eles estão hoje, ali no fim da Rua Pudi, hein? Isso. Não é Apudi? É na Rua Pudi, aqui pertinho do Badalos. Aqui perto. Eles estão lá em Apudi. O fato é que eu vim para o Colégio Marista. Nesta época houve uma reforma estudantil, ou sejam todos jovens, não foram contemporâneos. Antigamente, isso interessa a vocês, o sistema educacional havia curso primário, depois do curso primário tinha o curso ginasial de 5 anos e depois um curso que chamavam pré, que seria pré-medicina, pré-odontologia, pré-engenharia, Em 1942, isso interessa para quem vai bater na cabeça de vocês, e às vezes numa discussão, vocês dizem, olha, um velho me disse isso. Em 1942, houve uma reforma onde o curso que se chamava curso pré e curso tomou o nome só, virou 3 anos. Hoje o curso que nós temos, clássico e científico, é 3, e o curso superior varia de medicina, talvez 5, 6, direito, odontologia, farmácia. Então, entenderam esse quantitativo que eu estou dizendo que ocorreu em 42. No Colégio Marista eu fiquei lá esses 3 anos e o científico, o tal curso científico iniciou no Ateneu. O Marista não teve condições técnicas, econômicas de instalar o curso, né? E uns queriam ir embora, e o fato é que eu consegui convencer minha mãe e eu queria ir para Recife. E então fui para Recife para estudar num colégio de muita fama na época, que ainda continua hoje, chamado Colégio Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. O senhor foi sozinho para Recife ou foi com sua mãe, com a família? Sozinho. Você disse uma palavra aí muito acertada, sozinho. Porque era minha mãe viúva e eu fui para o Recife, para o Colégio Oswaldo Cruz. E na época era o núcleo educacional de mais força, de mais prestígio. Havia um bom na Bahia, Salvador, mas o bamba mesmo era o Oswaldo Cruz. Então o fato é que eu fui para Recife e plantei lá no Oswaldo Cruz. Como é que foi a experiência do senhor em Recife, saindo de Currais Novos e Natal? Recife é maior, né? Uma cidade grande. Bem maior. Como é que foi a experiência do senhor em Recife? Morando em pensão. Eu tinha uma coisa, Deus me ajudou.
é que andava na minha frente, quer dizer, andava na minha frente, então era um meu primo, que tinha a mesma situação que eu, em vez de ser currais-novense, era parelhense, Sim. mas correndo 2 anos na frente e eu correndo atrás. Sim. Ele formou-se em medicina aqui no Recife, talvez alguém conheça. Ulisses Bezerra Potiguar é um parelhense, nome, hein? Foi deputado. Todos conhecem, Hein? Perfeitamente. Candidato a senador. Então eu peguei a carreira atrás de Ulisses e fui para Recife para fazer o científico. Quando termina o científico, 3 cursos de 3 anos, disputa de medicina. Sim. Aí entra o primeiro. Minha mãe adoece, tuberculose. Não havia praticamente nada que se cuidasse de tuberculose. Havia umas meizinhas, mas Mariano Coelho conseguiu convencer-me a que ela fosse para o Sanatório Getúlio Vargas, que funciona ali nas Quintas. Hoje, esse hospital ainda tem tuberculose por lá, mas foi transformado em doenças infecto-contagiosas por uma moça médica que chegou aqui muito depois. O nome não me está muito chegando. Giseuda Trigueiro. Giseuda Trigueiro. Giseuda Trigueiro, perfeitamente. Não chega a doutora Giseuda Trigueiro, que foi minha aluna no curso de medicina. Giseuda Trigueiro foi sua aluna? Foi minha aluna no curso de medicina no Recife. Nossa! No curso de Recife. Ela como aluna. Como aluna. Ela como aluna em Recife. Nossa. E casada também com um que mexia com músculo, como era o nome dele? Hein? Reginaldo. 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 Estou gostando porque as coisas estão todas Então, tá tudo encaixando. Nós está casando tudo. Bom, fui para a Bahia. E aí entra, já deu bom. Sim. Aí a influência do companheiro de Tristão, que tinha feito o curso na Bahia e que veio clinicar aí com Arnaldo. Então me convenceu que eu deveria ir para a Bahia. E eu acho que entre Bahia e Recife, a Faculdade da Bahia tinha mais conceito do que a de Recife. E as coisas me hospedaram, eu fui bem. Então o senhor fez medicina em Salvador? Eu fiz medicina em Salvador. Ah, sim. Não foi em Recife, foi em Salvador. Não. Em Recife eu estudei o que eles chamam o científico. O científico, 3 isso. anos de científico, já fui para a Bahia, medicina. Concluído medicina, mas a minha cabeça rodava, era num negócio chamado tuberculose. Minha mãe ainda vivia. E eu descobri que havia uma boa escola de medicina. Não era uma boa escola, é que a escola de medicina da Bahia tinha uns professores que tinham andado pela Alemanha, pela Inglaterra, não sei o quê, e que eram estudiosos de tuberculose e situou o toco para a Bahia levando minha mãe. Essa foi talvez a parte mais difícil, porque ela foi para um sanatório e sofreu muito, a ponto de eu ter que ir buscá-la assim, os voos que saíam de Salvador. Eu estou espalhando tanto a história que talvez nem esteja interessando, mas então é mais uma. Está interessante. Uma sorte de vida. Sim, e é importante falar isso, sim. Então, eu vou abordar, até fazendo citações nominais de pessoas que merecem estar aqui por uma questão de gratidão. Vamos ao o que é que ocorreu. Minha mãe, arrumado tudo, tinha que trazer de Salvador para Natal. Não havia voo direto, tocava no Recife.
Não era um voo bom para se conduzir uma pessoa doente. Mas eu tinha que trazer minha mãe, não ia ficar com ela toda. Aqui só havia as pensões de João Caiana, de Pelo Alecrim. Esse nome, João Caiana, talvez seja comum a vocês mais velhos, viu? E tinha o hotel, o Grande Hotel, já existia o Grande Hotel. Na Ribeira. De Teodorico Bezerra. Sim. O Grande Hotel. Mas eu quero me lembrar de um nome, porque eu gosto muito de prestar homenagem. O nome chegou. Havia um nome em minha vida, em minha memória, da gratidão, chamado Nezinho Procópio. Esse Nezinho Procópio era gerente do hotel do hotel de Teodorico. Antes deles trabalhar com Teodorico, ele havia trabalhado em Natal. E era cliente em Natal, não, em Currais Novos. Currais Novos, eu estou tirando vocês da... Tinha clinicado, tinha vivido em Currais Novos e muito cliente da farmácia do meu pai. E fizeram boa amizade. Meu pai tinha um sistema de comunicação assim, muito... Era sociável, né? Foi prefeito da cidade. O fato é que havia também um pouco de ignorância na época, que hoje está desaparecido, que tuberculose era um negócio super contagioso, que quando pegasse tuberculose não escapava, não tinha, ninguém podia conviver. E o voo que saísse de Salvador para pousar em Natal, ia chegar à noite, onde é que eu ia arranjar um hotel para levar minha mãe para pernoitar? Bom, mas eu tinha que enfrentar. Qual não é a minha surpresa quando está na gerência do hotel um empregado de Teodorico Bezerra, que era o dono do hotel. E eu procurei-o e me identifiquei e disse: meu filho, você é filho de doutor Tristão? Que beleza, eu era cliente de seu pai. E eu preocupado que minha mãe é tuberculosa e aqui só aceita doente que venha com tratamento, não sei o que. Então, posso dizer a vocês, desse grupo que está aqui, que talvez tenha sido, na minha vida, a maior manifestação de alegria e de agradecimento, seu Procópio dizer que de maneira nenhuma eu frequentava a sua casa, sua mãe não tinha nada, não sei o quê. Então, a quem mais você foi agradecido da vida foi a seu Manezinho Procópio, que era o gerente do hotel e que tirou aquele blefe de que eu não tinha onde dormir com minha mãe no hotel. Nossa. A abordagem que eu fiz sobre isso foi uma abordagem boba, uma coisa pessoal, não é? Mas talvez seja a maior manifestação de gratidão que eu tenha nos meus 98 anos de vida. Ele foi humano com sua mãe, né? Com o senhor e com sua mãe. Talvez tenha sido a alegria que me deu ele dizer: não, de maneira nenhuma, vamos lá, mandando preparar o quarto pronto. Em relação a complementar a sua história, quando o pai dele morreu, a sustentação da família, como é que ficou? Uma boa pergunta. Meu avô. Doutor Geraldo Ferreira perguntando aqui. Meu avô era... Seu avô deu sustentação à família. Deu sustentação, sim. E, inclusive, logo depois meu avô morreu, houve distribuição, herança. Minha mãe herdou um pedacinho de terra e ainda hoje eu usufruo com um lugarzinho chamado Paulete, que é o nome da propriedade. Vou dar um pulo para depois recuar. E há 2 meses, 3 meses atrás, começaram a me aperrear lá dessa medicina, dessa reunião grande, e me pediram para escrever um livro.
Isso. Eu escrevi livro, eu botei um pouco, um pedaço de minha vida, como estou fazendo aqui, de uma maneira mais aberta. E tome o livro, arranje, é fácil, o comércio tem, né? Eu contando a minha alegria de que é o livro para mim, e o livro está ter sido distribuído. Os meus 91 me tiram a idade. Eu não me lembro como é o nome do livro. Confidente. Eu folheei o livro. Folheou? Folheei. Então você vai me fazer o favor, me leia e veja os momentos de emoção Sim. que eu vivenciei dentro daquele livro. Exato, sim. Eu gostei, achei o livro lindo. Assim. É a minha doença, né? Sim. Bom, mas vamos à frente, senão nós ficamos machucando e vocês... O senhor tem tanta história que a gente para fazer um apanhado é difícil. Eu queria saber sua formação na Bahia, porque ir para Salvador não é fácil. O senhor tinha o desafio de cuidar da sua mãe, né? Que eu quero saber também a curiosidade de saber o que aconteceu. O doutor Mariano Coelho, amigo e irmão de meu pai, meu padrinho, sim, ele havia se formado na Bahia. Sim. E tinha casado na Bahia, casou na Bahia e morou em Currais Novos. Morou não, sim, morou porque é falecido. Sim. Veio para Currais Novos, trouxe uma baiana de Salvador para Currais Novos. Lá ela me fez afilhado dela, me batizou. Então a explicação foi a vinda do doutor Mariano Coelho. Sim. Esse Mariano Coelho, eu tenho o dever moral de fazer uma excursãozinha na vida dele. É um homem completamente dedicado ao bem. Admira-me que só você ouviu. Qual foi um de vocês aqui que desconheceu o Mariano Coelho? Mas esse camarada exerceu medicina com fé, com coisa. É espírita, viu? Era espírita, que eu já deixei assim. O que eu estava querendo dizer é que ele escapou, que ele está vivo, mas não, mas ele é morto, viu? Exerceu medicina. É professor fundador. Você imagina que esse camarada clinicava em Currais Novos, mas merecia tanto respeito, isso eu vou falar com justiça, junto ao doutor Onofre, junto ao doutor José Tavares, junto a esses médicos que fizeram a faculdade de medicina, que foi trazido para ser fundador da faculdade de medicina. Hoje essa escola boa médica, eu reconheço que hoje Natal tem uma escola que se representa muito bem o Nordeste. Ele foi um dos fundadores, para dizer o valor do turismo. É um elogio, é uma mensagem que eu estou dando para vocês. Cheguem em casa. Procure pessoas mais velhas, principalmente. Você me falou que tem uma Currais Novos, passado Currais Novos. Se os familiares dele não falaram sobre o doutor Mariano Coelho. E ele foi a razão pela qual o senhor foi para a Bahia, então? Exatamente, fui para a Bahia. Como é que foi a sua experiência na Bahia? Como é que foi se formar médico na Bahia, doutor Genibaldo? Vestibular amarrado. Mas eu estava preparado, está entendendo? E também fui beneficiado, ou beneficiário, porque eu disse que Mariano casou na Bahia e trouxe a esposa baiana para Currais Novos. Lá tinha aqueles traços de família. Sim. E essas famílias me receberam, que coisa boa, assim, de braços abertos. O baiano é muito hospitaleiro. Viu? Um queijinho aqui chegou pra gente aqui? Não, eu vou beber uma minha. O baiano é muito hospitaleiro. O fato é que as coisas se encajaram tanto. E depois eu cheguei à conclusão de que, na época, a escola da Bahia que eu havia, de onde eu estava, para onde eu fui, era melhor do que a que estava no Recife, que era mais nova. Bons médicos que nós temos em Natal hoje, de Recife. Hoje, médicos de primeira qualidade no nosso Natal. Mas na época, vou lhe dizer, doutor Cleone Noronha, lembrei-me do nome dele aqui. Não, também. Quero lhe dizer que na época, o Recife já era uma boa fábrica
de colegas que devem ter cuidado de vocês, ou de ancestrais de vocês, mas Recife e Bahia merecem o nosso agradecimento. Eram cidades grandes, né? Eram cidades grandes, né? E ainda são. Bahia correu na frente pelo seguinte, pelo fato de Bahia ter sido a primeira capital brasileira para se criar, ela teve logo uma capital fundada pelo governo português. Isso. E depois a faculdade. Então, a Bahia em medicina, sempre correu na frente de Pernambuco e só foi ter uma segunda faculdade de medicina alguns anos depois. É verdade. O senhor, quando se formou da Bahia, aí voltou para Natal, aí começou uma carreira em Natal, foi isso? Aí começou, as coisas boas chegaram, e essa que chegou agora você vai ficar surpreendido. Ô, caba feliz. Vamos entrar lá. Um professor da Bahia havia estado um estágio em Buenos Aires. E quando chegou do estágio em Buenos Aires, só se falava na pujança da Faculdade de Medicina de Buenos Aires. Sim. Meu pai faz esse negócio lá como era. Não, fulano teve lá, fez amigo com o diretor, não sei o quê. Aí eu comecei a catequizar, eu por forças, para ver se ele conseguiria receber um aluno da Faculdade de Medicina de Salvador, que seria uma faculdade pequena, comparando com a de Buenos Aires. De Buenos Aires, que era bem maior, de mais importância do que a de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Sim. E o bilhete deu sorteado, vocês estão entendendo? Aí eu me disparo para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Como é que foi na Argentina? Essa vai ocupar muito espaço, então, vocês vão querer uma sessão na próxima semana para eu continuar. Se for preciso, a gente continua. Pois bem, então, definido. Coincidentemente, um estagiário que havia chegado da Argentina demonstrou conhecimento, amizade, intimidade com o diretor da faculdade da Argentina. Sim. Olha, tem um rapaz que concluiu agora, deve ter enfeitado, dizendo que eu devia ser bonito, rico. Faz parte. Feito a parte. O importante é que deu certo. O fato é que o camarada me convocou aceitou o diretor da faculdade da Bahia, me aceitou com a transferência da faculdade de Salvador. E este camarada que fez essa não é compra ainda, fez esse manejo, me aproximou de muitos argentinos que já o conheciam. O fato é que eu, com essa conversa para lá, conversa para cá, eu meti um gol em si, né, com direito a passar a ser tratado no grupo de argentinos, que tinha um free com a Argentina. Não me lembro, nessa época ainda não havia partidas Brasil-Argentina, mas o fato é que eu passei ileso e fui muito bem recebido. Não sofreu preconceito não, por ser brasileiro? De maneira nenhuma. Que coisa boa. Tudo deu bem nisso, a ponto de, numa oportunidade, o diretor da Faculdade da Bahia ir para um congresso na Europa e pousar em Salvador. E lá conhecer o diretor da faculdade de Natal, por onde eu tinha passado. Sim. Mexeram lá, e o fato é que eu terminei sendo
direito a um estágio na Faculdade de Buenos Aires. E lá eu tive a minha formação amarrada. Que maravilha. Vocês estão vendo que Deus me... Tem a morte de meu pai, que é uma pancada grande. Sim. Mas né, essas coisas, se você quer para conversar sobre a vida, viu? Eu estou conversando coisas que deram certo. Então, doutor Genibaldo, deixa eu ler aqui, o pessoal está comentando aqui, só os comentários, porque com o programa ao vivo, as pessoas vão comentando. Doutora Vilma Ilânia. Bem. Grande homem. Olha aí. Como é o nome dela? Doutora Vilma Ilânia. Iane, sim. Vamos lá, Iane. Quem sois? Tá no Facebook, né? Porque estão assistindo a gente no Facebook. Ah, sim, Facebook. Antônio Lisboa, do Sebo Lisboa. Ele é uma memória viva, parabéns. Aí, Lisboa acompanhando aqui. Memória viva, valeu Lisboa. Francisco Tomás, não sei se está aqui ou está... Maravilhosa história do nosso Rio Grande do Norte. O senhor é a história viva do Estado, né? E vai ter mais coisa. Melhor do que os que eles estão dizendo aí, tá entendendo? É só que o gol que vocês meteram, com essa organização, o gol que vocês meteram no ensino e na transferência de informações. Isso, entenderam a posição que eu fiz? Quer dizer, o que ele fez de bom está no nível do que vocês estão fazendo aqui com vocês. Que maravilha. E tem mais comentário aqui. Márcia Bezerra. Essa história do Grande Hotel não conhecia. Maravilhosa. A história do Grande Hotel? A sua mãe, hospedada no Grande Hotel. Sim, sim. E a própria Márcia Bezerra está falando. Folheei o livro Eu Confidente e fiquei encantada. Valeu, Márcia. Continua acompanhando aqui. Doutor Genibaldo, eu acabei de interromper. Vou fazer o seguinte. Sim. Ela telefonou para você, diga para ela, dê meu telefone. Sim. Se ela quiser mais alguma uma conversa pessoal, para explicando o que foi a história daquele livro. Sim. Está no papo. Perfeito. Ela. Aí, Márcia, entra em contato aqui com a gente, com a produção. Foi ela, não? Não foi? Tá, Oi? Não, estou dizendo, desculpa. Moça, foi você. Peraí. Vamos. No Facebook. Sim. Mas a gente vai ficar em contato, eu vou passar. Doutor Genibaldo. Estou pronto para conversar com ela contando. Isso. E vamos conversar mais. Doutor Genibaldo, agora a minha curiosidade é o senhor, com pouca idade, foi para Recife, Salvador, Buenos Aires. E a volta para Natal? Como é que foi voltar para morar em Natal? Bom, Natal era de onde eu saí. Então, Natal eu tinha, minha mãe ainda viva, posteriormente ela morreu. Ainda tinha como é que eu chamaria? Um pedacinho de terra que meu avô deixou. E que há um mês ou 2 meses atrás, fizeram lá uma fusarca, eu andei escrevendo uns rabiscos e gostaram dos rabiscos e o rabisco foi distribuído lá. E eu quero lhe dizer também, para matar a curiosidade de vocês de minha vida, vem um rabisco do livro para cá, para que vocês ficarem emprestando um ao outro e para verem o que foi a minha vida resumido naquele livro. No livro Eu Confidente. Eu Confidente. Você é o responsável pela distribuição, pela passagem do eu responsável com quem tiver curiosidade. Isso, e todo mundo tem curiosidade. Bom, vamos falar sobre o senhor em Natal. Como é que foi a sua vida, como é que começou a sua vida de médico em Natal? Depois de todas as experiências na Argentina, Bahia e Pernambuco. Bom, fui para... vamos lá, terminado meu curso em Rio de Janeiro, não, vamos para cá, em Natal, em vez de ir para Buenos Aires, fui para... em vez de ir para o Rio de Janeiro, fui para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Quando voltei, que passei em Buenos Aires, engrenei que foi montar o professor argentino que estava em Natal e montei. Voltei para
Natal. Sim. Não, de Natal para a Argentina. E fiz boas amizades na Argentina, e hoje é um lugar onde, quando eu tenho uma folgazinha e o bolso não está muito liso, vou lá visitar. O senhor vai de vez em quando à Argentina? Hein? O senhor vai de vez em quando ainda? Eu vou mais a Buenos Aires do que a São Paulo e Rio de Janeiro. Nossa! O senhor gosta de quê na Argentina? Curiosidade. Futebol da Argentina? Não. As casas de parrilha? Ainda há um convívio com alguns companheiros com quem eu convivi um ano. Que bacana, que coisa bonita. Mas aí vazou um assunto que eu queria pegar pelo pé. Sim. Bom, vou fazer chegar. O escritório é aqui? Sim. Não, o escritório está sempre aberto aqui? Sim, sempre aberto. Então eu vou trazer um livro para você ler o livro e por quem se interessar, porque a história fala mais sobre minha vida. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Mas isso de Buenos Aires que o senhor falou, eu achei maravilhoso, que o senhor vai de vez em quando. A gente vai chegar na parte política também, que o senhor serviu a gestões, né? Chegou a ser vice-governador, depois eu queria falar sobre isso. Mas como é que foi o senhor como médico em Natal? O senhor foi se estabelecendo, foi criando o nome? Vamos lá. A minha formação na Argentina, no Rio de Janeiro, foi uma formação muito sólida. Sim. Você está entendendo? E esse que vocês conheceram com o nome de Hospital Getúlio Vargas, que era administrado pelo Dr. Milton Ribeiro Dantas, com quem eu passei a trabalhar. Dr. Milton foi nomeado no governo de Dinar, na época governador, que ele era diretor do hospital. No momento que ele é promovido por insistência de Dinar, de querer que ele fosse para a Secretaria de Saúde, teria que vagar a direção do Sanatório Getúlio Vargas. E era natural, era um caminho certo a minha ida lá. Nessa época, havia se fundado um outro hospital com uma moça muito capaz, que eu quero dizer, a doutora Giseuda Trigueiro, que merecia ir para o hospital que tem o nome dela, porque separava um pouco a tuberculose das doenças infecto-contagiosas que eram abrigadas no Giseuda Trigueiro, que funciona hoje com muito mais eficiência do que o Sanatório Getúlio Vargas. Faço essa afirmação tranquilamente, certo, que não estou cometendo uma injustiça. O Giseuda hoje é uma referência, né? Giseuda hoje bate, porque é muito mais nova, a faculdade é muito mais nova, e estou aqui prestando uma homenagem à memória da doutora Giseuda, já falecida, viu? Pelo trabalho que ela deu, e depois deu sorte, outras pessoas que a substituíram acertaram o passo dela, e o Giseuda Trigueiro é um hospital que é bem... O sanatório de tuberculose, o que eu administrei, tinha, hoje menos, mas houve uma época em que a carga de tuberculose era tão grande que não dava tempo o médico aliviar a situação de sofrimento de quem internava. Na época era uma doença, isso é anos 60, já era anos 60, 70, porque a tuberculose realmente foi uma doença... Não, é que na época também, é que naquela época surge, a tuberculose, o primeiro remédio que se descobriu foi um remédio de streptomicina. Era bom porque curava, mas mexia muito com o ouvido das pessoas. A pessoa ficava assim, meia sem ouvir, mexia demais. Nossa. Depois vieram outras medicações novas, streptomicina, hidrazida,
hidrazina de nicotina, 4 ou 5 drogas que hoje são usadas com muita eficácia. Com um segredo, é de que, na verdade, a fiscalização, isso é muito importante e eu gostaria que isso servisse de como é que eu chamaria? Servisse de vocês sirvam-se de passagem de estrada para que seja cumprido o que eu vou dizer agora. O grande segredo da tuberculose hoje, em termos de medicamento, é muito favorável. O grande erro é que quando a pessoa toma as primeiras medicações, começa a melhorar, acredita que Deus foi bom demais para ele e que ficou bom com aquele 2 ou 3 meses de tratamento. Quem iniciar um tratamento de tuberculose só tem a certeza ou só tem a responsabilidade de iniciar o tratamento se ele tiver arquivado todo o medicamento que ele tem para tomar durante um período, o período que se prevê para fazer o tratamento. Entenderam bem isso? Ou seja, não parar o tratamento. Exatamente. Não pode parar. Consinta, não, o doutor já deu um remedinho, vai buscar depois. Não acredito, não vai buscar depois não, porque pode dar chabu. Doutor Genibaldo, deixa eu fazer uma pergunta, eu fiquei curioso, o senhor falou de uma forma tão bonita e amorosa da sua mãe. Deixa eu perguntar para o senhor, já que o senhor tocou no assunto, ela se curou da tuberculose? Como? Sua mãe se curou da tuberculose naquele período, faleceu, não? Ela faleceu? Faleceu tuberculose. Lamento. Vamos falar sobre o senhor em relação à vida pública. Como é que começou essa sua relação em relação... O senhor chegou a ser vice-governador, o senhor fez gestões... Como é que foi isso? Eu tenho uma objeção, assim, intrigada com política. Meu pai morreu em função Sim, era prefeito na Revolução Comunista de 1975. Morreu, foi assassinado. Houve aquela rejeição, o governo, não vou me deter fazendo avaliação política, consintam que eu dei um pulo nessa história. Mas na verdade eu queria saber a sua experiência pessoal. Da tuberculose. Quem eu da gestão digo pública. com consciência tranquila de estar dizendo uma verdade, quem hoje localiza diagnosticando tuberculose e que aquele paciente seja um transmissor de doença, quer dizer, se ele seja um contagiante, só comece a dar remédio para ele quando tiver certeza que o programa que vai fazer vai ter duração completa. Ninguém cometa o crime, não, hoje já chegou isso aqui, o resto vem depois. Não acredite no resto vem depois. Fale quando o senhor foi vice-governador, que Cefas perguntou quando o senhor foi vice-governador. Rapaz, você está aí. O Tiago aqui. Se vir com a Cefas, pergunta quando é que o senhor foi vice-governador. Eu tô curioso. Como é você? Ele está dando a entender que ensaiou comigo. Ele fazia as perguntas e eu... Porque Cefas perguntou e o senhor foi para outra... Bom, o que é que... Me ajuda, o que é que houve? Quer dizer, Caramba, deixa eu pegar a filha da minha mãe. A política. Como é que o senhor chegou na... Isso, o senhor não precisa nem falar de política, basta falar da experiência como vice-governador, porque é bastante coisa, é um cargo importante. Se eu for vice-governador Tarcísio Maia... Não, antes de ser vice-governador Tarcísio Maia, eu fui secretário de saúde do doutor Cortez Pereira. Doutor Cortez Pereira, meu companheiro de Currais Novos, ele mais velho do que eu,
mas tínhamos um relacionamento social muito bom, vivíamos bem. Agora você quem vai me dizer, antes de eu andar por Cortês, onde é que eu andei? Não, aí era médio. Eu Cortês entre Jair e Tarcísio. Sim, Tarcísio Maia. O senhor era amigo de Tarcísio Maia? Hein? O senhor era amigo de Tarcísio Maia? Não, esse fato é muito interessante. Uma hora eu já? Morava, já passou uma hora? Sim. Eu morava, por sorte, e por agradecer a doutor Onofre Lopes, que era o homem que comandava a estrutura médica no Rio Grande do Norte, e universidade, ele me deu uma hospedagem de graça. Havia muitos passageiros que vinham nos aviões argentinos, pousavam em Natal e ficavam 24 por 4, 48 horas para tocar para a Europa. Então eles ficavam hospedados. Sim. E o doutor Onofre, eu conquistei o doutor Onofre, Sim. que o doutor Onofre me botava para morar no hospital. O que era? Eu era solteiro, pousavam muitas mocinhas da aeromoça, ele sempre faz uma camaradagem. Sim. Aquelas camaradagens dessa história. Sim. Então, a minha passagem no hospital consegui comprar um tempo, com dificuldade, um carro. Como era o nome do primeiro carro que chegou lá em casa? Hein, Tasquiado? Oi, papai. O primeiro carro chegou lá importado, vagabundo. Não lembro não, pai, mas responda a Cefas, o senhor foi secretário de Cortês, Não. E aí Tarcísio foi vice de Tarcísio. Não, mas eu queria contar a minha dificuldade em conservar meu carro. Do carro. Meu carro, tinha muito carro inglês que vendia, quando ele estava quebrado. Sim. Aqui, eu comprei um bicho, me lembro como se fosse hoje. Foi pagando a prestação. Isso eu estava morando no hospital, não tinha grande despesa e vivia me relacionando, né? Sim. Me relacionando de amizade. O fato é que consegui, veio o casamento, casei-me, o sogro me tratou bem, a sogra, esses meninos, esse aí já... É Austin 70 o carro. O carro inglês é Austin 70. Era Austin, esse mesmo é. Que bacana. É pra mim, não, Cefas. Hein? Olha, o entrevistador é Cefas, não sou eu não. Estão falando Estão falando de forma bem humorada para você olhar, porque a gente falou sobre o senhor ser vice-governador, mas na verdade eu tenho uma curiosidade também, mas deixa eu ler aqui, tem umas perguntas aqui. Opa, Giuliane Patrícia, prosa boa com o doutor, valeu, Giuliane. Cíntia Barros. Márcia Bezerra, filha do amigo, doutor Kleber Bezerra, olha aí, pronto, já está se fazendo aqui. Produção, Agro, 1 hora já de conversa? É isso mesmo? Doutor Genibaldo passou 1 hora voando. Doutor Genibaldo, eu estava deixando essa pergunta para o final, para a reta final, a gente está chegando já no final, mas eu queria saber qual é o segredo de chegar aos 97 anos, como o senhor está chegando, inteiro, escrevendo livro, batendo papo no botequim. Qual é o segredo de chegar nessa idade dessa forma, doutor Genibaldo? Bom, isso aí é uma variante que eu vou lhe falar. Um dos momentos mais agradáveis que eu consegui, casualmente, graças a esse aí, chegar, foi vir para o seu botequim. E é um ambiente agradável. Oh, coisa boa. A curiosidade, a maneira como vocês perguntam, e quando um faz uma pergunta para o outro, aí o cochicho se para. Então, se tudo que está sendo rolado aí entre as perguntas de vocês estiverem amarradinhos, eu vou ficar aqui permanente, que ninguém mais vai ser convidado. Opa, olha aí. Olha aí. Eu voto para o senhor vir sempre, é uma alegria. É da Academia de Letras. É da Academia de Letras, exatamente. Dá para fazer outro programa? Autorizado, doutor Geraldo? História, né? Vamos fazer outro? Vocês têm quantos?
Vocês têm quantos aqui? Quantos são? Quantos? Quantos são dessa associação? Da associação. No sindicato são 3 mil médicos. 3 mil médicos no sindicato? Quanto? 3 mil filiados ao sindicato. Aí tem a Associação Médica, que também é parceiro do programa, e tem a Academia Médica de Letras. São 3. E tem o Conselho, isso, os médicos sempre presentes. Que beleza! Como vocês divulgam, como vocês espalham a comunicação. Mas você, Tiago, me tocou num negócio e você ficou curioso mais com minha Porque vida. Cefas perguntou como foi que o senhor foi o contato com o Tarcísio. O senhor estava no Peru e Tarcísio ligou, chamando o senhor seu vice-governador. Isso, eu queria saber como o senhor virou vice-governador. Merece. Pode contar? Pode lá. Oba! Data. Tava aquele fogo. Filho governador, Tarcísio, ninguém sabia quem era Tarcísio, mas Tarcísio tinha sido há algum tempo deputado federal aqui no Rio Grande do Norte. Mas trabalhava na época eu vou incluir Tarcísio em umas 3 citações aqui. Sim. Tarcísio morava em Mossoró, não sei o quê, político. E deixa eu pegar aqui o fio da meada. Ninguém, uma surpresa. O favorito era o pai de Robson Farias, era? Não, era candidato. Sim. Não, porque o pai de Robson Farias não era, ele era candidato a secretário de saúde. Ah, tá. Não era a governador. Que o governador acabou sendo Tarcísio. O favorito era de Juiz Rosado. De Juiz Rosado. Que foi exatamente. prefeito de Mossoró e deputado. Isso. Exatamente. Do INDA, né? Hã? Foi presidente do INDA, de Juiz Rosado. Isso, de Juiz Rosado. Mas vamos à história de... Bom, como o senhor estava no Peru e recebeu o convite para ser... Não é essa história. Quando eu saí daqui de Natal para o Peru, estou lá hospedado no hotel, quando chega a enfermeira batendo, era uma reunião pela uma instituição americana, sul-americana, convidando muitos participantes do Sul-América. Sim. Inclusive eu, Genibaldo, fui o único convocado para isso. Então a moça chegou lá e disse, e já se falava que Dr. Tarcísio seria o candidato escolhido pelo governador Sim. para ser substituído. Sim. Bom, conversando. Quando a moça vem e diz, olha, o governador do Rio de Janeiro está querendo falar com o senhor. Deixa que Tarcísio tinha sido governador do Rio de Janeiro. Disse o governador, não, o governador do Rio de Janeiro está no telefone, quer falar com o senhor. Rio de Janeiro? O doutor Tarcísio mora no Rio de Janeiro, mas é candidato a governador. Fiquei atordoado. O governador não conhecia a voz, era a voz conhecida de Cortez. Digo, ele disse, não, meu Deus, é o seguinte, é que meu nome foi indicado para substituir o doutor Cortez Pereira e eu estava já viajando, falei com sua senhora e eu queria que o senhor consentisse eu citar seu nome para ser meu vice-governador. Até então, por conta volta daquele processo antigo, daquela atrapalhada de cabeça que foi a morte de meu pai em função de política, Sim. Eu sempre fui Isso. um guardador, a política para mim sempre foi uma coisa de rejeição. Então, pois não, meus parabéns, ele disse, agora você tem que voltar. Eu disse, não senhor, eu estou viajando para Venezuela, que lá vai haver uma reunião e eu tenho compromisso, já estou no meio do caminho. Sim. Não, você vai voltar, eu estou no Rio de Janeiro, você vai mudar a sua passagem, você vem para o Rio de Janeiro para sairmos juntos, para chegarmos amanhã ou depois, em Natal, a chapa completa. Nossa. Mas a minha cabeça, eu não tinha com quem conversar, o que é que houve, o que é que está havendo. Pô, mas eu tinha que obedecer, né? Eu sou muito obediente.
talvez, eu vou dizer o seguinte, uma das minhas, de alguns êxitos da vida, eu atribuo não a ter sido mal criado, mas a ter sido partidário. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. O que eu ia dizer? Não vou. Estava convocando o senhor ia. O fato é que voltei. E convidou-me para ser vice-governador do estado. Bom, eu conhecia bem o governo porque eu tinha sido secretário de saúde de Cortês Pereira. E que tive uma participação. Fui um bom secretário, essa aqui é a verdade. E fui um bom secretário pela minha mobilidade junto à tuberculose, quem eu já era macaca de auditório. Bom, toca não sei o quê. E morava também no hospital, doutor Onofre, que era muito amarrado, que hospedava o povo, me dava uma moradia, Bom, e assim fomos. Fui para o governo de Tarcísio. Como eu não tinha nenhuma outra ambição, tá entendendo? Porque não vou repetir, porque na época eram candidatos quatro políticos da nossa política e homem. Me ajuda, Tarcísio, quem era candidato na época? Dizuí Rosado. Dizuí. Osmundo Faria, pai de Robson. Faria, você sabe de tudo. E Tarcísio. Não, mas tinha dois outros. Um que era negócio de um piauiense. Quem era o piauiense, Tarcísio? Sim. O fato é que era uma surpresa. Era uma surpresa. Bom, o fato é que eu voltei e começamos logo a articular, não é? Sim. Tarcísio conhecia pouco a política, porque ele morava no Rio de Janeiro. Sim. E eu com mais experiência, porque tinha na Secretaria de Saúde, vinha da Secretaria de Saúde. Cortês Pereira. E mesmo na Secretaria de Saúde. Eu manipulava um pouco, fazia um pouco de política. Isso. Isso me deu, assim, uma entrada curiosa. Uma entrada na medicina, mas sem sonho nenhum de política. Quando acabou... Pela minha rejeição. Isso. Aí quando acabou os anos como vice-governador, o senhor não entrou na política, o senhor voltou para a medicina, continuou na medicina. Não. Quando terminou a minha passagem do governo de Tarcísio Maia, aí teria que haver um substituto para Tarcísio. Eu era vice-governador, mas precisava de um titular. Aí Tarcísio manda me chamar, conversar com ele. Genibaldo, o que é que você pensa da vida? Eu digo, isso mais ou menos. Eu tinha o sanatório de tuberculose, que eu era diretor, e tinha minhas relações clínicas, tinha consultório. Aí eu disse, talvez eu vou voltar para clinicar. E aí Tarcísio disse, vai morrer de fome. Mas nem fome, porque ele disse, olha, aqui, só quem acredita numa consulta sua sou eu. Eu não vou me embora, porque quem já vai me consultar. Isso fazendo aquela molecagem, né? Aí disse, vou falar com o governador Cortês para lhe nomear vice-governador. Quer dizer, indicar seu nome para disputar com o deputado. Não, pai, você, Tarcísio, mandou o senhor para o Tribunal de Contas. Tem razão. Sabe de minha vida. Tribunal de Contas. Tarcísio, essa história que Tarcísio disse que você ia morrer de fome, você não ia saber mais fazer medicina. Sim. Quando o senhor terminou o governo de Tarcísio, aí o senhor foi para o Tribunal de Contas. Tarcísio Isso. indicou o conselheiro do Tribunal de Contas, do TCE. Tem razão. Para não passar fome. Não, o senhor fez muita coisa na vida, né? Foi conselheiro também do Tribunal de Contas. Bom, mas teve uma, quer dizer, como a reitoria, eu me dava... E professor ainda, né? Não falamos sobre... É professor, mas há um camarada aqui com quem eu me aproximei dele casualmente.
Foi doutor Diógenes da Cunha Lima. Sim, presidente da Academia Norte-Grandense de Letras. Não, mas Diógenes foi quem que meteu na minha cabeça que eu deveria querer ser reitor. Ah, sim. E realmente armou. A universidade elegia. Os estudantes torciam para botar um professor para ser reitor. Eu não tinha, assim, eu era professor, mas não frequentava o ambiente. Mas ele mexeu lá e o fato é que me fez candidato e fui eleito reitor. O senhor não gostava de política, mas estava sempre sendo lembrado, não é isso? Realmente. Doutor Genibaldo. Tem uma pergunta da Nancy aqui, é isso? Doutor Genibaldo, uma pergunta de Nancy, que está aqui. Você lembra quando o Hospital Universitário Onofre Lopes era um hotel na parte de cima? Morava lá. Eu morava lá. O senhor morou lá? Eu morava lá. No primeiro curso de guia turística, eu era professora de inglês e eu fiz o primeiro. E Pérez Lamartine, ele contava pra gente no curso que o primeiro hotel de Natal, antes de abrir o hotel da Ribeira, tinha sido o hotel do UOL, lá em cima do UOL. Aí é isso que ele estava perguntando a gente. Quer dizer que o UOL foi um hotel. Foi um hotel, o primeiro hotel de Natal. Qual é a lembrança que o senhor tem de ter morado lá? Boas lembranças? Eu morei lá. Foram boas lembranças? Agora, eu invejava, pronto, eu vou dar uma delatada dele. Eu achava uma vida boa danada. Esses aviadores voltavam de tribulação. Eles voltavam de Buenos Aires, pousavam em Natal. Cansado, doido para chegar e dormir em uma cama. E jantavam para no outro dia de manhã pegar o voo para a Europa. E voltar. Para a Europa. Para a Europa. De volta sim, não. Sair para a Europa. Para a Europa. E tinha uma turma de aviadores, eram os mais malandros possível. Alguns deles, quando eles chegavam reclamando do calor da cabine do voo, quando eles chegavam, vestiam um calção e voavam para a beira da praia. Ali, aqueles poços que tem ali perto da Fortaleza, não me lembro qual é o nome daquelas praias. Eles pousavam para lá. E com as moças, com as aeromoças, não sei o que bicho dava lá. Entendeu? E voltava tomando banho, dormiam para no outro dia pegar o avião. É uma das coisas que eu invejava. Haja história. A gente vai ter o senhor já está previamente convidado para uma segunda entrevista. Porque agora Agro já tem 1 hora aí. E 1h30 de programa. Agradecer ao doutor Geraldo Ferreira por ter viabilizado isso aqui. Agradecer a Tiago, filho do doutor Genibaldo, todo mundo que está aqui, diretoria do Sinmed aqui, em peso. Assessoria de imprensa, Nancy, Márcia, muita gente bacana aqui. E Zé muita Ferreira gente me fora. descobriu aonde? Quem? Você disse Zé Ferreira, o menino? Geraldo Ferreira. Geraldo Ferreira. Você me descobriu aonde, Geraldo? Lhe descobriu há muito tempo. Todo mundo lhe conheceu. Agradecer. Doutor Genibaldo, muito obrigado. Agradecer ao senhor. Queria pedir uma salva de palmas. Uma parte da história do Rio Grande do Norte, uma parte da história da medicina aqui. Agradecer, muito obrigado. A associação tem quantas pessoas? Então, quantos sócios com família? 3 mil. Haja médicos. E a associação também é apoiadora, da mesma forma que o Sinmed é apoiador. Eu vou, como é que se diz? Vou assanhar o cabelo de vocês. 3 mil, não, a carga é grande. Mas distribuam, você está entendendo, os 3 mil numa... Como é que eu queria dizer? Tarcísio, ô Tristão, Tiago, como é que a gente podia levar esse povo para tomar uma cachaça com a gente em Pirangi?
Então, 2.500, tá bom? Hein? 2.500, tá bom pra ele? Baixa uns 10 resolve. Vai tomar cachaça. Por falar em distribuir, quem quiser distribuir essa entrevista é só pegar o link e mandar o link, que o link está disponível. Doutor Genibaldo, muito obrigado, uma honra ter entrevistado o senhor. Obrigado a todos e todas. Muito obrigado. Vou liberar o palco do Bardalos, vai ter agora Tremendões do Rock cantando Erasmo e Roberto. Só isso. Obrigado a todos e todas e até o próximo Conversa de Botequim. Obrigado.